Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente tem mais uma gravação do nosso podcast Educar da Central das Escrituras Kids. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Winter e hoje nós temos aqui três convidadas: a Débora Oliveira, a Juliana Saião e a Cris Freire. Durante a nossa conversa de hoje, a gente vai estar falando como pais podem ajudar os seus filhos a cumprirem o programa para crianças e jovens. Nós temos um vídeo que sai a cada semana, e se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, aqui embaixo da telinha a gente vai deixar os nossos links para poder assistir os vídeos. Toda semana os vídeos saem com dicas e uma conversa bem calminha para pais, líderes e para as nossas crianças. Então, para começar, Juliana, Débora e Cris podem se apresentar para todo mundo saber quem são vocês, minhas amigas. Tá bom, bom dia, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Sou Juliana Saião, sou psicoterapeuta, membro da igreja, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Podemos conversar, né? Esse bate-papo gostoso, aprender, dar ideias, né? E tenho certeza que sempre é uma contribuição muito rica isso, para a gente aprender, conseguir aplicar muitas coisas, né? E poder ajudar nossos filhos no desenvolvimento deles. Débora. Olá, gente. Alguns já me conhecem, né? Já me viram em outros vídeos, mas eu sou a Débora. Eu também sou membro da igreja e eu sou voluntária na Central Kids em alguns projetos, também para as crianças e ajudando nos vídeos, como tenho feito hoje. E é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Eu sou a Cris Freire, eu moro no Rio de Janeiro. Eu também sou membro da igreja. A minha formação é professora, mas eu fiz uma transição de carreira para o marketing digital e hoje eu trabalho como social media e com gestão pedagógica para infoprodutores. Muito bom, muito legal. Gente, muito obrigada. Para começar, eu fiquei pensando em várias coisas enquanto eu planejava como é que nós íamos fazer. E procurando materiais, eu vi uma historinha super fofa de uma menina e ela fala assim: minha mãe era uma cozinheira maravilhosa. Ela fazia as melhores receitas que alguém podia fazer. E ela tinha muita vontade que eu me tornasse também uma grande cozinheira. Mas o meu interesse era outro. Eu queria escrever. Meu desejo era ser escritora. E ela fala assim: minha mãe era uma mulher sábia. Em vez de me forçar a gostar do que ela gostava, ela me permitiu explorar os meus próprios interesses e habilidades, que eram mais interessantes para mim do que temperar direito um molho à bolonhesa. Ela me ensinou a fazer e estabelecer metas. Mais tarde, ela fala que durante muitos anos, depois que ela já era casada, ela e o marido passaram um perrengue porque ela não sabia cozinhar. Mas, com o passar do tempo, ela se tornou realmente uma escritora e esse dinheiro ajudava-os, né? Ajudava sua família a se manter. E ela é muito grata pela mãe. O programa que a gente tem hoje, Crianças e Jovens, é especialmente ligado nisso. É ligado no quê? Fazer metas, né? Ensinar nossas crianças a descobrir o que eles querem ser e se desenvolver. Queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês sabem sobre o programa. É livre, vocês podem aí falar o que vocês conhecem, como o programa funciona, para a gente poder iniciar. Então, sobre o programa, eu costumo dizer que nós fazemos parte de uma igreja viva. E então esse programa foi instituído porque, para a minha geração, o progresso pessoal era suficiente, era um programa de metas prontos, né? E eu era uma moça que eu amava o progresso pessoal, eu adorava fazer aquelas. Estava tudo bem. Só que para minha filha hoje, ela olha para o progresso pessoal, ela fala sério, vou ter que fazer isso? Ah, não. E aí, qualquer coisa que a gente pense de pronto, ela não quer fazer. É uma geração que não aceita mais, né? Esse tipo de coisa. E por isso a igreja mudou o programa para os jovens.
Agora, o que eu penso também é que para esse programa funcionar, nós, como pais e líderes, precisamos ser convertidos ao programa. Porque às vezes a gente não consegue entender o propósito real e não consegue ajudar os jovens da maneira correta. O fato deles escolherem a meta não significa que eles vão fazer sozinhos, que eles não vão ter apoio, que eles não vão ter nada. A gente precisa acompanhar e apoiar e ter um diálogo aberto com eles, para entender o que eles querem e poder ajudar no que eles precisam. Muito bom, muito bom. Ju, O que a Cris falou realmente maravilhoso, é isso mesmo. Como é diferente, né? A nossa geração foi de um jeito e essa nova geração funciona de uma forma diferente, né? E muitas descobertas têm se feito também, isso no mundo científico dos neurônios, de como funciona a nossa mente, né? E é maravilhoso como toda essa evolução, tanto na área secular, mas também na área espiritual, né? Que é a igreja viva, né? Tem revelação constante. Então, é incrível e realmente esse programa é inspirado, porque eu vejo assim, eu gostaria de ter aprendido isso quando era criança, porque na nossa época, mesmo na primária, né, eram aquelas metinhas prontas, né, que a gente fazia e isso, escrevia ali, né? E agora não. E é maravilhoso isso, porque as crianças, todos nós, né, nascemos com dons e talentos. E a gente sabe disso, mas devido, né, a gente foi vivendo a vida, tinha que fazer o que tinha que fazer, e aí às vezes cresce um adulto que não sabe, eu não sei qual dom eu tenho, qual talento eu tenho, eu sou bom no quê? Não sei, porque eu só mandavam eu fazer, eu ia lá e fazia. Então, assim, e isso é muito natural da criança, né? A gente tendo esse olhar como pais, né? De olhar uma criancinha e ver ali no que ela gosta de fazer, o que ela é boa de fazer, e a gente, como pais, ter esse olhar e incentivar que a criança expanda nisso. Na época da infância, a gente consegue ver muito claramente, né? Os dons e talentos que aquele serzinho nasceu e tem. E esse programa de metas, eu vejo assim que é uma ferramenta que nos ajuda, como pais, a extrair o melhor dos nossos filhos, né? A ajudar os nossos filhos a crescerem nos seus talentos, a crescerem nos seus dons, porque eles podem escolher, né? É muito aberto, muito livre, mas como a Cris falou, a criança não vai fazer sozinha, né? Nós pais precisamos estar ali acompanhando, dando suporte, dando ideias, né? Mas é realmente um programa maravilhoso que ajuda nossos filhos, vai ajudar, eu tenho certeza, essa nova geração a crescer sabendo quem eles são, quais são os talentos deles, quais são os potenciais deles, e vão crescer se tornando jovens, depois adultos, com esses talentos desenvolvidos, né? E sabendo quais são eles. exatamente. Débora, quer falar? Eu estava pensando, né, enquanto compartilhar uma visão do programa. E eu cresci na igreja, então eu passei pela primária, pelas moças, e fui fazendo os programas de metas que tinha na época. E minha mãe já falava que na época dela era diferente, aí na minha foi de um jeito e agora de outro. E eu peguei essa transição quando eu estava como presidente da primária na aula. Foi logo que mudou o programa para isso, de crianças e jovens. E no começo, para mim, como líder, foi muito difícil, porque ainda tinha aquilo na cabeça. Nossa, mas funcionava tão bem o da minha época, por que que mudou? E a mudança foi realmente necessária, né? Principalmente para mudar a nossa cabeça como líderes dessas crianças. Porque, como já foi falado, elas são muito diferentes da nossa geração. Elas têm um tempo a mais com o Pai Celestial. Então, o preparo que elas têm para vir para a Terra é muito diferente do nosso. E a questão de que elas escolhem qual meta elas querem fazer é uma coisa que dá muita liberdade para elas realmente usarem o arbítrio delas. Elas decidem o que elas querem fazer, elas decidem para quem elas vão pedir ajuda, não é obrigatório pedir para os pais, para a presidente dela da primária, ela não precisa marcar uma atividade com todas as crianças para cumprir uma meta dela, porque é uma meta dela, não é uma meta da primária, não é uma meta da URL. Então, ela escolhe a meta e como ela vai desenvolver, e também não tem um período fixo para ela fazer. Eu estava vendo o programa, o que é esperado da criança e do jovem é que ela faça ao menos 4 metas no ano, ao menos. Então, uma em cada área, física, espiritual, Isso, mas ela pode fazer muitas mais. E ela não é obrigada a fazer as 4 no ano. Então, ela pode focar na área que ela tem mais dificuldade ou que ela tem mais facilidade agora, e depois ela foca em outra. Porque também o programa não vai terminar assim. Eu preciso fazer correndo, porque quando eu fizer 11 anos e sair da organização, eu não vou receber o reconhecimento.
Não, é um programa que vai continuar. Então, ela aprende quando ela começa na primária, ali na idade dos aurosos, 8 anos, e ela continua ele até ela chegar na fase adulta dela. Então, ela aprende de metas quando pequena e não para de fazer elas só porque mudou de organização. Ela apenas muda a forma como ela vê as metas conforme ela vai vivendo essas metas. Então, é algo muito legal, né? Muito diferente do que acontecia na nossa época, que tinha as metas prontas, tinha aquela correria, não tem que decorar as regras de fé esse ano, porque ano que vem você está saindo, e aí decorava ali mais ou menos, quando saía, já não lembrava mais nem a primeira regra de fé. A gente fazia tudo muito automático, meio forçado, mais para conseguir o reconhecimento do que para aprender em si com as metas que a gente estava fazendo. Então agora está muito mais focado no desenvolvimento da criança e do jovem em si, e não no preencher um livreto, por exemplo. É interessante que com todo mundo que a gente fala sobre esse assunto, vem essa ideia de que acho que foi mais difícil para a gente do que para eles. Para nós foi muito mais complicado entender por quê, como. Porque queira ou não queira, a gente tem uma coisa meio manipulativa, né? Por quê? Eu falo isso porque a gente já tinha as nossas metas. Se eu vou fazer metas, eu quero que façam isso, esse, né? Eu falei para as minhas moças, né? Eu falei, olha, se vocês quiserem, eu tenho várias ideias de metas que vocês vão adorar. Claro, mas são as minhas ideias, né? E aí eu falei para elas, mas se vocês escolherem as metas de vocês, ai, com uma dor no coração, eu falei isso para elas, né? Vocês vão poder fazer as metas que vocês querem. Queira ou não queira, até conversando depois com os líderes, eu falei, nossa, eu fiquei surpresa, me surpreendi com as ideias que elas tinham, de coisas que elas realmente gostariam de fazer. Cozinhar juntas, fazer painel dos sonhos, coisas que eu nem imaginava que isso talvez passaria pela cabecinha delas, né? E acho que em qualquer área agora da nossa vida e com os filhos, a gente vai ter esse mesmo trabalho. Acreditar que o programa funciona e que as metas que essas crianças querem realizar, que elas têm o desejo de fazer, onde elas querem chegar agora, com essa cabecinha que elas têm, vai dar tudo certo, vai funcionar. O nosso papel é guiar. No outro vídeo que a gente gravou, a irmã que estava conosco, ela disse uma coisa bem interessante. Ela falou: eles têm muitas ideias, mas a maioria deles não sabem o que fazer. Como que eu vou fazer isso acontecer? E aí é o nosso papel, que nós somos já, né? Velhos de guerra, a gente já sabe o que fazer. Então, a gente vai guiar, vai explicar, ó, se você quer alcançar esta meta, fazer isto, você vai precisar ir por este caminho. É por aqui que vai, né? A moça, por exemplo, quer cozinhar. Você lembra que na capela não pode cozinhar, você sabia disso? Não pode, não. Você pode esquentar as coisas, mas você não pode preparar as coisas. Então, você tem que trazer preparado da sua casa. Tem tudo isso que a gente vai precisar organizar. Uma coisa importante que a gente falou é nesse papel que os pais têm. A gente estava falando antes de começar com a Cris a respeito da rede de apoio que a gente tem. Os pais precisam lembrar que não estão sozinhos. E como a Débora falou, as metas que essas crianças vão realizar, elas podem contar com a ajuda dos pais, dos amigos, da professora, de um outro amiguinho. Juntem-se, façam coisas juntos para poder alcançar todas essas metas, né? Acho que o maior desafio para um pai é não estabelecer as metas para os seus filhos. Tem que se segurar, né? Eu queria ser um astronauta. Não vai dar para ser astronauta. Não pode, ele quer ser um astronauta. Então, a gente vai ter que guiar. O que a gente precisa fazer para poder não somente acreditar no que os nossos filhos querem, mas também estar lá presente. Vamos fazer essas duas coisas juntas. Primeiro, eu preciso acreditar no que os meus filhos querem fazer como crianças, principalmente. E o outro é, como é que eu faço para poder apoiar ele nessa jornada que muitas vezes eu acho que não vai dar certo. O que a gente precisa fazer? Como é que funciona isso? É, Sim. ó,
Eu acredito, vivendo também, eu tenho 3 filhos, né, então a gente vai aprendendo durante a jornada, né. Mas eu acredito que o fato de nós termos filhos, né, nos convida diariamente para a gente aprender também, né. Não é porque nós somos os pais, é que nós sabemos tudo, o que é o melhor, porque lembrando, é um ser individual, né, que nós trouxemos à vida, que nós cuidamos, temos responsabilidade por ele. Então, eu acho que uma ferramenta muito importante que nós temos e todos nós temos acesso é buscar o Pai Celestial, orar, porque Pai Celestial é o Pai de todos nós, né, do nosso espírito. Então ele sabe, ele é o Criador. Então nós como pais buscarmos orientação, né, em oração, em jejum, de como conduzir nossos filhos. E cada filho é diferente. Cada ser é individual, né? Não dá para a gente criar e tratar todos do mesmo jeito, da mesma forma. Cada um é específico, tem gostos diferentes, tem desejos diferentes, tem dificuldades diferentes. Então, nós, né, buscarmos essa conexão com o Pai Celestial, de maternarmos, paternarmos em conjunto com o Pai Celestial, é a melhor parceria que a gente pode ter, sem dúvida. Então eu acho que a primeira coisa é isso, né, nós buscarmos sempre, né, a conexão com o Pai Celestial para guiar nossos filhos e termos ouvido para ouvir os nossos filhos também. Eu entendo que é difícil, porque nós viemos de uma geração em que até então a criança não era ouvida, o que a criança fala, Uhum. é menor do que o adulto sabe mais, a criança menos. Não é que o adulto não saiba, sabe, mas a criança, se nós lembrarmos, eu tive um bispo que uma vez ele falou uma frase que ficou gravada em mim, quando fui chamada para ser líder da primária, e ele falou assim: "Nós adultos somos seres imperfeitos chamados para cuidar de seus filhos perfeitos", né. As crianças são puras, são, né, estão aprendendo, se desenvolvendo, então, quanto olhar nós também temos que ter, sabe, para essa pureza da criança, que às vezes fala: "Eu quero ser um astronauta", e a gente às vezes com os nossos bloqueios, com as nossas dores, fala: "Que astronauta? Tá doido? Imagina que vai ser astronauta". Então, assim, nós temos essa sensibilidade, né, e lembrarmos que somos filhos de um Deus e tudo nos é possível, se a gente for atrás, fizer a nossa Uhum. parte, sem dúvida é. Então, nós como pais, né, buscarmos isso, de ter esse olhar de amor, igual o Pai Celestial tem conosco, né, mas de amor, de: "Ah, é filho, me fale mais um pouco sobre isso", e a criança vai falar, e talvez é uma fase que a criança está vivendo, que ela achar aquilo muito interessante, e nós como pais podemos apoiar, incentivar, trazer material para aquela criança aprender. Se ele não for um astronauta, olha quanta coisa ele aprendeu, né, sobre os No caminho. planetas, sobre o universo, e olha só, conhecimento nunca é demais. Então, ou seja, quer ser um jogador de futebol, mas você não tem talento. Jamais cabe a nós falarmos isso, né? Porque a criança pode desenvolver N habilidades e conquistar aquilo, né? Que é algo que para você adulto parece algo tão impossível, né? Então, eu acho que assim, nós como pais temos que ser como molas para os nossos filhos, né? É impulsionar, ajudar eles, lógico, trazer um pouco na realidade, mas assim, ok, vamos ver, esse para você cumprir esse seu sonho, o que que a gente precisa fazer? Igual o manualzinho aqui fala, né, ele Sim. dá: "Qual que é a sua meta? Coloca aqui, o que que você quer? Tá bom, então vamos planejar? O que que a gente precisa fazer?". Isso é muito legal, porque dá os passos, né, como que você acha que você tem que fazer para conseguir alcançar isso? E a criança vai falando, nós como pais podemos dar sugestões, mas também, como você falou, né, a gente tem que aprender, a gente também está aprendendo, não é só para os nossos filhos esse programa, aí que tal, o pulo do gato, é para nós pais, nós adultos também nos desenvolvermos nisso. Essa questão às vezes de querer controlar tudo e fazer do nosso jeito, Sim. mas não de respeitar o outro, né, olhar aquele ser individual, aquele espírito, né, que carrega a vida, carrega uma forma única de viver. Então, nós aprendemos. E depois, tá bom, e agora? O que que você vai poder agir? O que que você vai ter que fazer? Quais são as ações? E coloca, escreve, e até chegar, então, e cumprir, né? Então, acho que, assim, basicamente, o que eu gostaria de falar dessa parte é isso. Não, é isso mesmo, né. Eu gosto da parte de ensinar as crianças desde muito cedo a entender o que é revelação pessoal, que elas podem, que revelação pessoal é algo que se aprende, né.
se aprende com o tempo a ouvir o sussurro do Espírito, se aprende com o tempo, e que se elas aprenderem quando elas ainda são bem jovens, ainda são crianças, isso só vai trazer benefícios para a sua vida. Porque eu não sei como é que foi na vida de vocês, mas eu conheci a igreja, tinha 14 anos de idade. Eu nunca soube o que que era isso de revelação pessoal e demorou muito tempo até entender o que revelação pessoal era de verdade. Hoje, um dos propósitos do programa é fazer com que as crianças baseiem suas metas na sua revelação pessoal, pedir ajuda ao Senhor e receber essa ajuda do Senhor, eles mesmos, né, por si próprios, para poder aí caminhar. Então, nós, como pais, temos aí um trabalho que é qual? Ensinar os nossos filhos o que é revelação pessoal. Tá vendo esse sentimento que você teve? E compartilhar com eles, aproveitar os momentos para compartilhar de como a revelação pessoal funciona, de como o Espírito Santo fala com eles e como isso vai ajudar na vida deles. Cris está com a língua coçando, pode falar. Não, sabe, pensando, ouvindo vocês, isso é muito legal eu sinto que esse é o objetivo real. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a minha geração, a nossa geração, é uma geração muito preguiçosa. É uma geração que não está disposta a isso, porque é uma geração que acha que tudo dá trabalho. Então, às vezes, você vai comentar com uma líder assim: nossa, vamos fazer tal coisa. Ah, isso dá trabalho. Aí você vai falar para mãe alguma coisa: ah, não, isso dá trabalho. E aí eu fico pensando: Senhor amado, como é que pode, né? Sim, vai dar trabalho, mas é desse jeito que a gente vai conseguir ensinar e mostrar para os nossos filhos o que tem que ser feito. Não adianta a gente fingir que não viu, deixar passar. Eles estão crescendo. E o mundo está muito atrativo. Se a gente não quiser atualizar, a gente precisa se atualizar mesmo, se converter ao programa, é como a Ju falou, buscar o Senhor e pedir: Senhor, preciso de sabedoria para saber o que lidar nessa situação, como fazer, como agir. Porque essa geração, eles estão anos-luz na nossa frente. Quando trabalhava na primária, eu sempre dizia que a gente precisa elevar o nosso espírito para ensinar as crianças. Porque é de espírito para espírito, porque o dele já está extremamente lá em cima, já eles estão muito perto do Pai Celestial. Eu dizia assim que se Jesus Cristo abrisse a porta da sala da primária, as crianças iam correr para abraçar ele. Eu ia ficar quietinha, sem saber o que fazer. Talvez será que é mesmo, né? Mas as crianças não têm dúvida, eles iriam correr para abraçar o Salvador. Então eu precisava estudar para estar apta para ensinar aquele espírito e aprender junto com ele, porque provavelmente ele tinha muito mais do que me ensinar do que eu. Então a gente precisa elevar o nosso espírito para educar os nossos filhos, porque eles são muito, muito, muito inteligentes. Eles são muito espertos. A gente vê crianças de 1 aninho mexendo no celular, passando, e o meu filho, ele não falava, mas com 2 anos e meio ele descobriu o microfone do YouTube, que ele falava lá, trolls, aparecia o trolls que ele queria, ele falava galinha, aparecia a galinha pintadinha. Do jeitinho torto dele, o negócio reconhecia, aparecia o que ele queria, ele pó, 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 e o negócio aparecia, entendeu? Então, é um negócio, eles são muito inteligentes. A gente realmente precisa estar em sintonia com o Senhor. E, assim, vai dar trabalho. E trazer os filhos de Deus para essa terra dá trabalho também. É uma responsabilidade nossa. Eu costumo dizer que não é uma obrigação, é uma responsabilidade. E nós tivemos filhos porque a gente quis, a gente vai, quando é chamado para a primária ou para os jovens, é um chamado trabalhoso. Para os jovens ainda é semanalmente, é mutual, muitas vezes é incentivar para o seminário, é algo semanal e às vezes diário. Sim, é trabalhoso, mas eles precisam de nós. E a gente precisa estar convertido a esse programa, para que as coisas aconteçam de acordo da maneira do Senhor. Porque eles são muito bons,
Só que se eles se desviarem, eles vão ser muito bons do lado de fora também. E é isso, a gente tem que pegar toda essa inteligência para o nosso lado, né? Eles usar são aqui. exatamente usar aqui. Eu digo para os meus filhos assim que hoje, eu não falo com todas as letras, né? Mas eu digo assim, eu preciso que vocês entendam que vocês podem ser o que vocês quiserem, mas vocês precisam se esforçar. Então, sei lá, meu filho quer ser um gamer. Pode ser um gamer. Só que aquele menino de 18 anos que hoje está milionário, fazendo jogo na internet, ou jogando só na internet, ele ficou horas jogando para chegar naqueles lugares, para chegar naquela pontuação. Não é uma coisa do dia para a noite, houve esforço. Por mais que eu ache bobo um rapaz na frente do computador jogando, muitos deles estão milionários fazendo isso, mas porque houve esse esforço, houve essa dedicação. Então, meu filho, ele joga polo aquático. Eu quero ser jogador de polo. Então, tudo bem. Só que você tem que pagar o preço para ser um jogador de polo. Tem aula todo dia, é cansativo, é esforço. Às vezes ele volta exausto, sai da piscina exausto, mas é o preço que tem que pagar. Ele nunca vai ser bem-sucedido, nunca vai, se ele ficar em casa no dia do treino. Exato. Então, como mãe, eu preciso mostrar a realidade para ele. Esses dias, a gente conversando com ele, ele tinha um campeonato, e a gente fala, você precisa prestar mais atenção no jogo e tal. Então, ele ficou muito atento, e eles perderam. Então, ele ficou arrasado. E ele disse, eu me esforcei e não resolveu nada. Eu falei, não, resolveu sim. Você hoje é um jogador melhor do que você era uma semana atrás. Você ficou mais atento, você prestou atenção, e o fato da gente se esforçar não significa que a gente vai ter resultado positivo sempre. Exato. Faz parte do processo. Perder faz parte do processo. E a gente precisa deixar isso muito claro para eles. Não é só ganhar, não é só estar em primeiro lugar, não é só conquistar tudo de primeira. É um processo. E eles é precisam isso mesmo. esse processo. E de uma forma até que não tenha frustração, a gente não consegue ficar, mas eu digo essa ansiedade, porque hoje é a geração da ansiedade, né? E ficam ansiosos, daí eles choram, daí eles desistem porque não conseguiram na primeira vez. E é algo que a gente precisa ensinar. Exato. Isso é o melhor presente que os pais podem dar para os filhos, né? É preparar eles para o mundo. Porque essas metas é uma preparação para a vida deles depois lá na frente, né? Que a Cris falou, se frustrar, eles precisam aprender a se frustrar também, que às vezes vai colocar meta, não vai conseguir, vai precisar ajustar, vai mudar, talvez no meio do caminho, olha, eu acho que eu coloquei isso, mas talvez eu possa mudar, ou no meio do caminho pensou em outra coisa, que descobriu uma coisa nova, que gosta, que quer aprender. Então, é um presente isso que a gente proporciona para os nossos filhos, né? Ensinar eles desde pequeno a se desenvolverem, aprendendo a fazer metas, aprendendo a fazer coisas diferentes, para eles perceberem, não, o que eu gosto? Vou fazer esporte, vou fazer natação, vou fazer futebol, mas também eu vou fazer aula de matemática, vou fazer aula de ginástica, enfim, e vai se descobrindo, se desenvolvendo. E nós, como pais, incentivar isso, como a Cris falou, é lindo, é realmente algo maravilhoso, né? De estar ali, tamo junto, vai, presta atenção, fica focado, bababá. E ainda assim, se não ganhou, tudo bem, hoje você se tornou melhor do que ontem, porque você não desistiu, você perseverou e você vai continuar. Então, é realmente algo assim, isso que eu falo, né? Nós aprendemos tanto quanto os filhos, né? Eles estão aprendendo e nós também estamos aprendendo a nos tornar filhos de Deus melhores, né? Melhores pais, melhores mães e nos desenvolver. Então, é um aprendizado mútuo, assim, eu vejo algo, um completa o outro, é algo realmente, um programa lindo que a igreja desenvolveu e colocou para nós. Então, entender que estabelecer metas não é apenas cumprir a meta em si, mas é o processo todo
né, de aprendizado, as coisas que se aprende no caminho, uma habilidade que você consegue. Então, por exemplo, a gente estava falando do exemplo, por exemplo, do menino que quer ser astronauta. Vamos continuar com ele aqui. Gostei do astronauta. Porque é uma coisa assim que parece inatingível, né? Ser um astronauta, uma criança que vai falar para mim Para que quer nós, ser... né, Cris? Isso, Dri, para nós, porque para criança aquilo ali exato. é Para ele é a super, coisa nossa, mais super simples do possível. mundo. Eu quero ser um astronauta. Qual o problema? Vou vestir aquela roupinha e tá tudo certo, né? Mas é o processo, no caminho, tudo que ele vai vivenciar. Ah, você quer ser um astronauta? Ok, então vamos estudar os planetas. Vamos fazer isso. Vamos como é que chama? No planetário, ver como é Planetário. que são as coisas, né? Olha, você precisa aprender isso, você precisa aprender aquilo. E tudo isso que ele vai adquirindo no processo é que vai transformar ele no astronauta. E se no final as coisas não derem certo, tudo que a gente aprendeu no processo junto com os nossos filhos, olha que gracinha, que delícia! Fala, Cris. Meu filho, ele dizia que queria ser arqueólogo. Ele gosta, Que massa! fora do comum. Com 3 anos, ele dizia que queria ser macaco, porque ele queria subir em todas as árvores. Aí hoje ele quer ser arqueólogo, então ele coleciona pedras. E aqui tem. Eles vão num clube que tem muito verde. E tem calangos, que parece uma lagartixa grandona, assim. Sim, Eu morro de medo, eu não quero chegar perto do calango. Mas a meta dele, ele fez uma meta, que era que é encostar no... 3 calangos. Ele falou: eu já encostei em 2, falta eu encostar em mais um. E aí, quando ele me falou assim, mãe, eu fiz uma meta muito legal. Eu, ai, que legal, qual foi essa meta? Encostar num calango. Eu, ai, senhor, não posso animar. Que ótimo! Eu falei, filho, tomara que você conquiste sua meta, mas, por favor, não leve ele para casa, porque é capaz ele pegar o calango e trazer para casa, né? Eu não levo para casa, não. Mas encostar tá tudo bem, mas não pode machucar o bichinho. Enfim, expliquei, mas ele não quer machucar. Ele só é a meta porque ele acha o calango muito rápido. Então, para ele Ah, encostar é uma coisa maravilhosa, porque ele conseguiu ser mais rápido que o calango, assim. Então, eles são muito puros, né? E talvez há 5 anos atrás, se eu ouvisse isso, eu falar, ai, que besteira. Mas ainda bem que eu tenho aprendido com eles e perceber que a meta dele é importante para ele e a gente precisa respeitar isso. Por mais que para mim não seja algo, mas para ele é. Então eu preciso respeitar isso nele, né? Isso faz com toda. certeza. Com certeza, né? E uma coisa interessante são essa parte gradual desse processo todo de entender e ajudar os nossos filhos. Vamos começar por onde? Ah, Débora, fala, por favor. Não vi sua mãozinha. Eu estava pensando aqui, né, enquanto eu ouvia as meninas falando, realmente, às vezes, algumas metas que a gente ouve as pessoas falarem que tem para a sua vida parecem bobas para nós. Mas a gente vai pensar, quantas das nossas metas não pareceriam bobas para o Pai Celestial, né? Tipo, nossa, ela quer isso mesmo, se ela soubesse o que ela pode conseguir se ela fizer de outro Uhum. jeito. E às vezes a gente tem esse mesmo sentimento com as crianças, né? Nossa, mas por que que ele quer ser astronauta, por exemplo? Ele é tão bom em música. Se ele soubesse, se ele me deixasse ajudar ele a estudar música, então, a gente quer fazer isso com as crianças e o Pai Celestial não faz isso com a gente, né? Então, eu acho que uma das maiores funções, dos maiores aprendizados do programa de crianças e jovens é nos fazer ver as crianças como Deus nos vê. É porque Ele nos dá a oportunidade de escolher o que a gente quiser. Ele deu tudo para nós, Ele criou as coisas, Ele nos incentiva, mesmo quando as nossas metas, nossas escolhas parecem bobas, mesmo quando, eu fiz uma escolha aqui hoje que eu vou quebrar a cara amanhã. Mas Ele me deixa vivenciar isso, porque o processo vai me fazer entender de que não é esse tipo de escolha que eu tenho que fazer. Então, criar essa mentalidade em nós é o que vai ajudar as crianças com as metas delas. E vai nos fazer nos aproximar muito mais do Pai Celestial e ajudar as crianças a chegar até Ele também. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Por que que mudou tanto o programa? Por que agora não é mais pré-estabelecido o que eles têm que fazer? Porque na nossa vida não é assim. Senão seria muito fácil ou muito chato, né? A gente escolheu vir para a Terra exatamente para não ter que ser exatamente do jeito que Lúcifer queria, por exemplo. Todo mundo vai ser Uhum. salvo porque eu vou mostrar que todo mundo tem que fazer isso. Não, a gente veio para fazer escolhas. Então, as crianças que têm vindo hoje, elas vêm muito mais preparadas para fazer escolhas
do que nós, na nossa fase, na nossa época. Né? Nós estávamos prontos para escolher, mas não com tantas opções. Então, ele dava as opções para nós no programa pronto e nós escolhíamos entre elas. Era mais fácil. Agora, ele deixa livre para elas escolherem o que elas quiserem. Então, trazer isso para dentro de nós é a parte mais difícil e também a parte mais bonita do programa. Fazer com que a gente entenda como o Pai Celestial nos vê durante o nosso crescimento aqui na Terra. Porque é isso que nós queremos fazer quando estivermos ao lado dele novamente. Né? Ser deuses como ele e ajudar a criar outras pessoas, outros mundos, para que eles também façam as mesmas escolhas. Então, cada meta que as crianças fazem, por mais boba que pareça, se a gente conseguir visualizar como ele vai ser durante o processo, quando atingir aquela meta, vai fazer com que a gente tenha muito mais disposição para ajudar, para incentivar, para estar convertido ao programa, como a Cris falou, se não me engano. Acho que essa conversão ao programa é a parte mais difícil e mais importante. É o que vai fazer com que ele funcione. Se eu não acredito na meta do meu filho, do meu sobrinho, do meu primo que ele está fazendo, como é que eu vou incentivar ele a alcançar ela? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar para ele que não vai fazer ele desistir da meta e sim continuar nela, crescer até atingir aquilo que ele planejou? Então, eu acho que essa é a parte fundamental do programa que a gente precisa desenvolver em nós primeiro, como pais, líderes, irmãos, primos dessas crianças e jovens. Uhum. É isso mesmo. E lembrar que não estamos sozinhos, né? A gente tem uma rede de apoio e é isso que a igreja quer. Lógico que o programa é centralizado no lar e na família, mas como a gente sabe, o mundo perfeito não existe. E às vezes em casa também as crianças não têm esse apoio. Às vezes são crianças que vão só com a avó, o pai e a mãe não vão na igreja ou não são tão ativos como a gente gostaria, né? Tudo isso que acontece é para que a gente possa montar essa rede de apoio. Então, que eles possam encontrar, em casa eu não consigo fazer esta parte, mas na igreja os meus líderes proporcionam atividades e eu posso falar para eles, olha, eu tenho uma meta sim, será que vocês podem me ajudar? E os líderes vão buscar talvez uma atividade, um programa, uma forma de fazer com que aquela criança tenha a ajuda que ela precisa, né? Eu gosto de lembrar que as metas têm esse processo gradual, né? Então, existe uma meta grande, aquela final que eu quero alcançar, e dentro dessa meta eu posso fazer um monte de metas pequenininhas. E cada uma que eu vou alcançando, opa, vou comemorar e vou para a próxima, né? Então, os pais precisam estar sempre atentos a isso e deixar com que a criança, né, desenvolva a habilidade de saber o que que ela vai fazer. Ah, ok, você quer correr 5 quilômetros? Tá, então como é que a gente vai começar? Primeiro você precisa aprender a amarrar o tênis. A criança vai conseguir uma habilidade dentro daquela meta que ela já tem. E ali, vamos ver quanto que é 5 quilômetros, vai de onde até onde. Vamos aprender, vamos olhar o mapa, vamos saber, vamos andar primeiro para ver se a gente consegue andar 5 quilômetros. Tudo isso vai fazer uma diferença na formação e no adquirir conhecimentos e habilidades que ela vai ter. Ju. E você falando, né, sobre é um programa centralizado no lar, né? Mas é importante também nós, como líderes, termos esse olhar para as famílias, né, para as crianças que talvez não têm, né, o pai, ou não tem a mãe, ou frequenta com uma tia, ou com a avó, ou sozinha, né? Então, Uhum, de nós líderes termos essa sensibilidade. E é algo realmente maravilhoso. Eu vejo aqui na nossa ala, teve uma época que chamaram líderes, né, para os meninos e um para as meninas, separaram, porque é muitas crianças, né? uhum. Então aqui eles fazem as atividades dos meninos, das meninas, e tem vezes que fazem juntos. Mas isso é muito importante também ter esse olhar, porque, por exemplo, os meninos têm necessidades diferentes das meninas, né? Então, assim, às vezes é um líder, geralmente eles chamam um casal aqui na nossa aula, né, para ser o Uhum. líder de atividades. E aí os líderes terem esse olhar, né? Ok, vamos fazer
um programa, uma atividade para os meninos, e aí ensinar os meninos a correr, a fazer algum exercício, aprender a mexer numa faca, mexer em ferramentas, né, de acampamento, enfim, N coisas que é do homem, né, é do menino, que ele precisa, porque às vezes não tem um pai presente em casa, mas o líder pode auxiliar ele, né, nessa figura, ajudando ele a desenvolvendo essas metas nessa área. E a mesma coisa também com as meninas, né? Às vezes atividades específicas para as meninas, né? O que elas gostam mais? Será que talvez elas querem cozinhar algo? Talvez elas querem, sei lá, fazer um spa, né? Uma noite do spa, pintar a unha, aprender a pintar a unha, gosta de, sei lá, enfim, N coisas, né? Que pode ser, mas a gente ter esse olhar, né, como liderança ok, temos famílias, temos crianças que precisam, né, desse auxílio, e então, assim, é muito bom também poder olhar dessa forma e ajudar essas crianças a desenvolver nisso onde talvez ali falta, né? Aí entra a igreja para ajudar, né? Ajudar, dar o suporte. Exatamente. E aí você completa esse ciclo, né, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. É interessante que algumas crianças, claro, não vão te falar abertamente. Ai, desculpa. Não vão te falar abertamente do que elas precisam, ou do que elas não têm em casa, ou do que elas não conseguem fazer sozinhas. Então, todos nós precisamos nos unir nesse grande enlace aí da revelação, para poder saber, Senhor, me ajuda a entender o que as crianças com quem eu lido, seja eu pai, seja eu líder, precisam, onde ela está e o que ela necessita, né? Quando eu apresentei o programa desse ano e falei para as meninas, para as minhas jovens, né? Vamos fazer as metas do ano. Então, lógico, a minha ala também é um ramo, mas é um ramo grande. Então, eu falei, vamos dividir as meninas, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e vamos fazer as metas separadas. Depois, nós vamos juntar, porque eu achei que todo mundo junto ia não ia ficar bom, né? E foi surpreendente, porque as meninas de 12 e 13 tinham ideias assim fantásticas, e muitas coisas muito boas mesmo, e tudo mais. E quando eu estava com as minhas, que são mais tímidas, por incrível que pareça, as meninas de 16 e 17 são bem quietinhas, bem tímidas. E o que eu precisei fazer para desbloquear o que a gente estava procurando? Foi falar para elas: olha, eu tenho uma meta, vou contar para vocês uma das minhas metas desse ano e vou mostrar para vocês qual é o meu passo a passo para vocês entenderem o que a gente está buscando. Foi exatamente isso que eu fiz com elas. Eu falei assim: olha, uma das minhas metas desse ano é aprender a costurar. E aí eu falei assim, então, em qual área que isso se encaixa? Encaixa em tal. Falei, vamos colocar. O que que eu vou fazer? Primeiro comprei uma máquina. Ok. O que que eu vou fazer depois? E eu fui mostrando para elas como era que as coisas podiam funcionar, para elas entenderem como era ter uma meta, né? E o que fazer para alcançar a meta que elas iam ter. E eu falei, então, se vocês têm uma meta que vocês acham que a gente, como líder, como organização, a gente pode ajudar vocês, falem agora e a gente coloca aqui e a gente vai buscar. E surgiram muitas ideias. Uma menina queria aprender defesa pessoal. Queria aprender a me defender. Falei, que legal, perfeito, vamos colocar. E fomos anotando tudo. A outra queria fazer yoga. Queria fazer yoga. Então, eram atividades assim, bem meninas mesmo, sabe? Mas coisas que eram realmente necessárias para elas, para a vida delas. E isso era legal. E eu falei, lembra que você é responsável por esta atividade que nós vamos fazer. A gente vai estar aqui para ajudar em tudo que você precisa, mas a responsabilidade é sua. Vamos sentar juntas e vamos organizar. Isso foi super bom, porque deu a oportunidade delas verem que elas não é só elas que têm que fazer metas. Então, os pais e os líderes precisam mostrar isso para o jovem também. O exemplo, a criança precisa ver. Olha, minha mãe, ela está fazendo meta. Olha as metas da minha mãe. Olha como está indo. Minha tia, ela se esforça e ela faz isso. Olha, conseguiu isso e conseguiu aquilo. Ela precisa ver como isso funciona na vida real. É igual a gente quando vai para a escola e tem aula de química e fala, onde eu vou usar isso na minha vida, né? Mas
Se você tem um professor muito top, ele vai mostrar para você como é que é a química na vida real e você vai falar: "Oh, que legal! Agora eu sei para que que serve química". Então, nós, como pais e líderes, precisamos dar esse boom, esse exemplo, né? Alguém quer falar? É, Sim. Ah, exatamente. E a gente precisa falar o óbvio. Porque muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, ano passado as moças aqui foram organizar um baile. E aí eu estava vendo, eu não estava trabalhando com as moças, mas eu tenho uma moça em casa e eu estou vendo a movimentação, né? Não, porque a gente vai fazer o baile assim, assim, assado, e não sei o que, e parará, e eu sentei. Aí eu comecei a perguntar. Então tá bom. Como que vocês vão fazer essa divulgação? Ah, vamos falando, mas falando para quem? Por onde? Não pensei nisso. Ah, então vou te dizer, a gente precisa fazer um cartaz para anunciar o baile. E muitas vezes a liderança acha isso, os pais acham isso, mas isso é óbvio. Como assim ela não sabe? Não, elas não sabem, elas estão é. aprendendo. É a primeira vez que elas estão fazendo algo, é a primeira vez que elas estão organizando alguma coisa. Então a gente precisa dizer o óbvio. Muitas vezes, por exemplo, às vezes a Mutual vai ter um lanche, tá bom. Aí a presidência de classe está responsável. Uhum. Só que como elas vão fazer esse lanche? Elas sabem fazer? Elas precisam de ajuda? Precisa que compre alguma coisa? Elas podem ir sozinhas para o mercado? Qual o dinheiro que elas vão usar para comprar esse material? Então, vai ser doação? Alguma mãe vai dar o material? Tudo isso tem que ser explicado, ensinado e falado para elas, para os jovens em si, para as crianças, porque eles nunca fizeram. E aí a gente tem costume muitas vezes de dizer, não, mas é uma coisa óbvia, ninguém pensou na comida. Não, ninguém pensou na comida. Eles nunca tiveram que fazer isso antes. Eu lembro que quando eu casei, e aí eu cheguei na capela, e a irmã chegou lá com o calendário do almoço dos missionários. E aí dizia assim, que dia que a irmã pode dar almoço? Eu falei, almoço para os missionários? Mas quem faz isso é minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso, não é comigo. Aí depois eu me liguei, agora eu casei, sou eu que tenho que dar o almoço, né? E é mais ou menos assim, a gente precisa ensinar o básico para eles, porque eles estão Exatamente. aprendendo, eles estão começando. Estão E isso é muito aprendendo. legal, estão aprendendo. Isso, olha que legal, né? Que eles vão aprendendo com os nossos toques, vai ficar super bonito tudo, vai dar tudo sempre certo ou não. Mas no caminho a gente vai verificando e vai incentivando, né? Às vezes, lógico que no caminho algumas coisas talvez não fiquem tão boas como a gente gostaria. Com crianças, talvez, isso vai acontecer, com os jovens vai acontecer, como acontece conosco. Então, às vezes, vai aparecer um obstáculo, aquilo vai ser mais difícil de aprender, vai ter tentativa, fracasso, mas tudo isso são oportunidades da gente ensiná-los como é a vida real. Oi? E aí, o que que acontece? Ah, eu também quero, gente, ó, quanto beijo. E aí, o que que acontece? A gente vai durante esse período vendo tudo isso. A gente precisa sempre encontrar, não perder as oportunidades para fazer a verificação de como as coisas estão indo e de incentivar. Outro dia eu vi um vídeo, acho que foi no YouTube mesmo, em algum lugar, e nesse vídeo mostrava uma menina, talvez vocês já tenham visto, e ela estava dançando, e ela dança enquanto o pai está ali trabalhando, o pai está no jardim, o pai está no carro, o pai está com ela andando, e ela está ali, tum, tum, e dançando, e fazendo uma coreografia. E passa vários dias, vários momentos que mostram de manhã, à tarde, de noite, ela lá dançando, e o pai por ali, por perto, fazendo outras coisas. E aí, no dia que ela vai apresentar a dança dela, ela sobe no palco, acho que é uma escola, alguma coisa assim, um show de talentos, e a hora que ela vê aquele monte de gente lá olhando para ela, ela trava, e ela não consegue fazer. E aí o pai tá lá atrás, no fundinho da plateia, e o pai começa a fazer a coreografia, e aí ela se solta e faz também, e dança. Qual era a mensagem do vídeo? Era: os pais precisam estar atentos, de olho, né? Precisa participar da vida dos seus filhos para que eles realmente não se sintam sozinhos. Se aquele pai não tivesse prestado atenção, como é que seria, né?
para aquela jovem que ela se esforçou, ela fez tudo que ela podia, mas chegou na hora, ela travou, precisava de apoio. E aí é o nosso grande papel, tá ali para apoiar. Eu fico emocionada, eu tenho que parar. Fala, Ju. É maravilhoso mesmo, né? E esse tipo de vídeo nos faz lembrar, né, a nossa responsabilidade, porque esses dias mesmo eu estava falando com meu marido, o meu mais velho tem 10, esse ano faz 11, eu falei, nossa, nós temos, assim, basicamente mais 8 anos com ele, né, então, assim, se nós olharmos, né, a questão de ensinar eles a fazerem metas e tal, começa ali nos 8, aos 11, 12 na primária e depois continua, né, até os jovens, então são ali mais ou menos basicamente 8, 10 anos que nós temos, assim, né, esse tempo para ensinar eles, ajudar eles a aprenderem a fazer metas. E não precisa ser nada pesado, e não é. Esse programa, assim, quando parece, né, um bicho de 7 cabeças, eu não sei, eu pelo menos tinha essa impressão quando eu era criança, quando eu era jovem, nossa, uma meta, agora, ai, tem que fazer, e tem que ir assim, e é assim que tem que ser, e não pode desviar, e não, enfim, nada pode sair fora do que foi falado aqui. E hoje, né, com essa liberdade, com essa coisa de nós buscarmos por nós, né? E desenvolver, ficou muito mais leve. Então, eu acho que assim, nós como pais podemos ensinar, a passar para eles que é algo leve. Assim, na nossa vida também, né? Quando a gente coloca, por exemplo, no ano, que aqui fala, né? 4 metas no ano já é o suficiente. Lógico, conseguir mais, tudo bem, mas vamos focar nessas 4 primeiro? Então, seria o Sim, quê? Uma a cada 4 meses, se a gente dividir, né? 4, 8, 12, não, 3 meses, uma a 3. cada 3 meses. É, Então, olha só, tem 3 meses para a criança cumprir ali uma meta, algo que ela quer fazer, que ela quer aprender. E isso realmente não precisa ser pesado, e não é. Mas a sensação da criança pegar e escrever, ok, eu quero desenvolver isso. Ah, e o que você vai fazer? Ajudar a criança a planejar. Criança planeja, e depois, quando termina, e ela pode registrar, né? Que ele até coloca, né? Ó, que você aprendeu? Como trabalhar nisso te ajudou a seguir Cristo, por exemplo, né? Então, a criança vai relatar ali o que ela aprendeu. E no final até fala, comemore. Como você vai sim. comemorar o seu desenvolvimento? Então, isso é lindo, sabe? A gente poder ensinar as crianças desde cedo isso, né? Olha, parabéns, você conseguiu, você conquistou. E agora, o que você vai fazer para comemorar? Ah, vai chamar um amigo? Ah, vamos fazer a noite do filme, enfim. Então, assim, tem N formas, e a criança sentindo, olha, sou capaz, vai se preenchendo, né? Sou capaz, eu consigo, consegui, foi difícil, mas consegui. E isso vai enchendo ele, né? Essa criança, esse jovem, depois esse adulto, né? Sim. A gente só tem só benefícios que eu vejo, é algo realmente que a igreja proporciona incrível. E a gente vê essa diferença, às vezes, no mercado de trabalho, na faculdade, né? Que as crianças que aprenderam na igreja, se desenvolveram, falam com facilidade em público, né? Tem muito mais facilidade. Lógico, tem alguns temas de dificuldade, mas assim, Uhum. consegue desenvolver metas, ter ideias diferentes de quem não foi desenvolvido nessa parte, né? Quando criança, quando jovem. Então, abracem, pais, abracem esse programa, porque é realmente uma ferramenta incrível para nós, como pais, para nos auxiliar, nos ajudar e ajudar nossos filhos, para que eles cresçam, né, cada vez mais saudáveis e felizes, e lembrando que eles são filhos amados de Deus, que tem pais que os amam, que olham por eles, né, e está ali apoiando, não controlando, mas apoiando, auxiliando, né, ó, aqui, Sim. ok, legal, vai. E até seguir a direção da vida deles e eles seguirem a vida deles como adultos, né? Uma coisa interessante, a gente estava até conversando antes de começar, eu e a Cris, e é uma coisa interessante, né? É lembrar também, eu acho que para quem tem filhos, é essencial, para quem está lidando com as crianças no geral, é que eles são diferentes. E eu preciso lembrar disso. E a forma como um filho meu vai lidar com um problema, com uma meta ou com uma vitória que ele tem, é diferente do outro filho, e eu preciso trabalhar para entender como isso funciona na vida de cada um. Então eu tenho um filho que vai aparecer um problema e ele vai só falar: "Ok, vamos embora, vai, agora eu vou resolver". E tem um outro que vai ver o problema e vai falar: "Ai, e agora o que eu vou fazer?", né?
Cada um tem seu jeitinho de ver a situação, de encarar tudo isso e manter as coisas de acordo com o que ele acredita que é a sua verdade, né? Então, a gente precisa lembrar disso também quando a gente está fazendo as metas com os nossos filhos, né? Tem filhos que vão fazer metas fantásticas e vão se desenvolver muito bem, mas tem outros que vão ter mais dificuldade, outros que vão ter metas um pouco mais de leves, talvez, que a gente fala, essa é muito simples, né? Mas tudo bem, é a meta dele. Lembrando que o Salvador, ele fala que crescia de graça em graça, né? Então, o processo de cada um é diferente, mas todo mundo só precisa estar evoluindo. Se o crescimento é grandão ou se o crescimento é pequenininho, não importa. O que importa é que a gente está trabalhando juntos, desenvolvendo as coisas juntos. O fato de ter pais que são torcedores, que estão ali vestindo a camisa, né, dos seus filhos, faz uma grande diferença. Eu lembro que os meus filhos sempre falam, eu sou a mãe doida da torcida quando os filhos estão fazendo alguma coisa, tá, gente? Eu já briguei, eu já fiz de tudo. Então, eu xingava as pessoas, eu fazia algumas coisas assim, meus filhos morriam de vergonha. Quando meu filho estava no high school, meu filho mais velho, a Juliana conhece, o Thomas, e ele jogava futebol, né? E futebol é uma coisa assim, era uma coisa que era, nossa, acho que era a coisa mais importante da vida do Thomas no primeiro e segundo ano, e quando ele era mais jovem, ele queria porque queria jogar e não sei o quê. E às vezes eu estava lá na torcida e eu gritava e eu fazia um escândalo, as mulheres, as americanas, né, olhavam meio torto, né, porque elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa e tudo mais. Algumas vezes eu tive que dar umas brigadinhas de leve, mas eu sou essa mãe torcedora, entendeu? E na vida dos nossos filhos, por mais que eles fiquem às vezes envergonhados de ter a mãe que vai lá que abraça, a mãe que beija, a mãe que faz coisas, ou até o pai, né, que às vezes a gente fala tanto da mãe, mas o pai também, o pai faz essas coisas, tudo. Às vezes a criança fala, ai mãe, por que que você fica tão evidente, faz as coisas assim, não me abraça na frente dos meus amigos? Mas no fundo, tudo isso são coisas que vão ajudar os nossos filhos a se sentirem amados, a se sentirem. Nosso primeiro podcast que nós fizemos entre a Juliana Saião e a Kate falou a frase, vai ficar a minha frase preferida para toda a vida. Todo mundo precisa se sentir amado, todo mundo precisa se sentir pertencente. E quando a gente faz isso, as nossas crianças vão se sentir amadas e vão se sentir parte da nossa família, família com quem ela pode falar o que quiser. Igual a Cris estava falando antes da gente começar da filha dela. Mãe, tem um menino, olha que bonito. As crianças têm que ter essa habilidade de falar o que quiserem com seus pais, em casa, em qualquer conversa, sem se sentirem mal, sem se sentirem, ixi, mas como é que vai ser? O que que vai acontecer? Se eu não posso falar isso na minha casa, porque senão vai ser ruim para mim, esse tipo de coisa. Então, os pais têm muito poder, um poder assim que a gente às vezes nem sabe, né? Mas que vai realmente ajudar e fazer uma grande diferença nas vidas das nossas crianças. E esse realmente é o nosso papel. Com o programa e as nossas habilidades pessoais, a gente vai juntar e vai fazer um grande progresso na vida deles, né? Pode falar, quem ia. É por isso que eu sempre falo, eu aprendi uma vez que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes, eu preciso fazer fazer as minhas metas, Sim. mostrar para eles que eu também estou me esforçando, que eu também estou aprendendo algo novo, que eu também erro, que eu também não consigo tudo que eu quero na hora que eu quero, nem do jeito que eu quero. Exato. Então, esse exemplo ensina muito mais do que só a gente ficar falando. Teve um tempo atrás, faz um mês mais ou menos, uns 2 meses, eu acho, que eu estava triste, e aí eu acordei triste, e aí eu estava chorando, e aí meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, você está bem? Eu falei, não, não estou, filho. Ele disse, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, mas eu só estou com vontade de chorar.
E aí ele olhou para mim e falou assim: então pode chorar, mãe, pode chorar. E aí me deu um abraço, e ele pode ficar tranquila que eu e o papai vamos cuidar de tudo. Ai, Você que fofo. deita, você descansa e você pode chorar. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não, alguma coisa eu estou fazendo certo para ele ter essa reação, né? Mas toda vez que ele sente vontade de chorar, a gente não diz para ele parar de chorar porque é bobeira. A gente deixa ele chorar. Então, a gente está tudo bem, filho. Você tem todo o direito. Você está com vontade de chorar? Você pode chorar. Você vai poder externalizar o que você está sentindo. Está tudo bem. E quando você tiver mais calma, a gente conversa. Então, é, é por isso que eu foco muito nessa tecla dessa nossa conversão ao programa. Porque se a gente não estiver convertido, a gente não consegue ajudar os nossos filhos. A gente não consegue fazer com que eles entendam que está tudo bem eles errarem, que está tudo bem a frustração, que está tudo bem eles não conseguirem tudo que eles almejam no primeiro momento, e que está tudo bem eles fazerem uma meta e no meio do caminho eles perceberem que é muito e que eles têm que diminuir, que tá tudo bem, às vezes eles conseguem ir além, e aí eles podem aumentar um pouco a meta, entende? Essa Sim, flexibilidade, a gente precisa viver isso para poder mostrar para eles que é possível. Eles vão aprender com muito mais facilidade pelo exemplo do que eu dizendo, vai lá fazer sua meta, você não está se esforçando na sua meta, e eu mesma não estou fazendo nada. Eles não me veem fazendo as minhas metas, eles não me veem orando, eles não me veem lendo as escrituras. Como é que eu vou cobrar deles isso se eu não estou fazendo? Então, a gente precisa se converter ao programa e entender como é grandioso esse programa. Como ele é, como a Ju falou, é um programa lindo, porque nos ajuda e ajuda os nossos filhos. Porque nós não aprendemos dessa forma, mas a gente está tendo que ensinar. é. Então, é um processo para nós também, como pais, mudar o que a gente aprendeu e achava que era certo e fazer diferente. Não é nem que seja errado, mas é diferente, porque eles são diferentes, né? É uma geração diferente. Então, a gente precisa fazer. E como você estava falando, eles são diferentes. Como pais, eu preciso agir diferente com cada filho, por mais que eu esteja ensinando o mesmo princípio. Como líder também, cada criança, cada jovem vai ser de uma forma. E eu preciso estar atenta a isso para poder ajudar essas crianças, esses jovens, Sim. a alcançarem o objetivo deles, né? E entender uma moça dizer assim, eu quero, sei lá, ser maquiadora, e a gente incentivar, porque a mãe não incentiva. Porque a mãe acha que é besteira, porque, né? Uhum. Acontece muito isso. Então, a gente, como líder, também precisa estar atento aos detalhes para não. Aconteceu essa semana, eu virei a tia, a minha casa virou a casa da galera. Então, qualquer coisa, as moças vêm tudo para minha casa. E essa semana, minha filha com as amigas foram sair, e a gente está numa fase muito difícil, porque ela acabou de fazer 16. E aí fica aquela coisa assim: não vai sozinha. Mas ao mesmo tempo você precisa largar, porque senão vai fazer 18, vai depender de mim para tudo, né? E eu moro perto do Maracanãzinho aqui, elas queriam ir num jogo. E a família de uma das meninas não permitiu que que ela fosse no jogo com as amigas, porque não ia nenhum adulto. Então iam as jovens. Eu falei para elas, vocês vão, deixei elas lá na frente. Voltei para casa. Eu falei, quando acabar o jogo, vocês não saiam de dentro do estádio, me liga e eu vou buscar. Acabou que elas conseguiram falar com os jogadores do basquete e elas ficaram desesperadas, tiraram foto e tudo mais. Acabou que deu super certo. Mas, enfim, a família de uma moça não deixou. E eu fui deixar essa moça em casa. Eu falei para ela, não tenha raiva dos seus pais. Eles estão fazendo isso por amor. Para mim também é difícil deixar a minha filha ir sozinha. Só que eu estou num ponto que eu estou aprendendo a abrir mão, a deixar ela ir e a confiar. Porque eu preciso dar esse voto de confiança para ela. E é isso que o programa ensina quando diz assim: deixa ele governar, você vai ensinar.
E ele vai dizer o que ele quer ou não fazer. Ele vai te dizer o que ele quer. Então, e é difícil para nós. Eu deixei elas lá com o coração na mão. Mas no final, depois, quando eu vi que deu tudo certo, elas estavam bem, elas voltaram bem. Chegou lá, ela toda hora me mandava uma foto no WhatsApp para dizer: ó, tá tudo bem, eu tô aqui mesmo, eu tô assistindo o jogo, aconteceu tal coisa. Eu preciso confiar, eu preciso demonstrar essa confiança para ela, porque senão, como que fica essa relação, né? Fica uma relação de desconfiança sempre, e aí eu acho que a probabilidade deles fazerem o errado ou deles fazerem escondido É é muito maior. maior, porque eles estão pedindo para a gente, né? E a gente proíbe. Então, eles vão começar a fazer escondido, já que não pode nunca, já que a gente não confia, então a gente precisa exercer isso mesmo, treinar isso, né? E fazer como o Senhor quer que seja feito, porque o programa é isso, você vai ensinar o certo e o errado. Você vai mostrar para eles, e eles vão tomar a decisão. É Com muito certeza. difícil, É, mas é o que o Senhor faz com a gente, como a Débora falou. Ele não exatamente. nos impede, né? Ele não proíbe, ele deixa a gente exercer o nosso livre-arbítrio. É isso mesmo. Débora, tá quietinha? Anotando tudo? Porque quando chegar a minha vez de ser a mãe, eu quero saber tudo isso aí. Eu tô anotando tudo aqui. Bonitinha demais. Nossa, é interessante que na introdução do programa do Crianças e Jovens, ele fala assim: cada pessoa, família e congregação é especial. O que funciona bem para um pode não funcionar para o outro. Faça o que funciona para sua família, classe, quórum ou ala. Converse sobre suas oportunidades e preocupações e busque revelação sobre como adaptar esse programa para ajudar as crianças e os jovens a alcançar seu potencial divino individualmente. Eu gosto dessa parte, gosto de pensar que o Senhor pensa um a um. Então é isso que a gente precisa, né? Lembrar cada serzinho é importante com suas habilidades, suas dificuldades, né? Não é o todo, né? É um a um. E é assim que o Senhor deseja que a gente veja os seus filhos, né? Ele fala, por exemplo, o modo como as crianças e os jovens abordam o crescimento pessoal varia, o tipo, o número e a frequência das metas, bem como quanto ao apoio que eles precisam, devem ser determinados individualmente. As classes e quóruns também se adaptam para atender às necessidades. Além disso, o tipo e a frequência das atividades podem variar de acordo com as circunstâncias, né? E tinha uma frasezinha aqui bem pequenininha, tem assim, dizendo assim: mantenha tudo simples, faça o que funciona. Então, o que funciona na família da Ju, na minha família não funciona mais, né? Eu tenho agora filhos fora de casa já, tenho filhos adultos, todos adultos, né? A Ju tem as crianças, idades variadas, e para cada família, em cada lugar, vai fazer uma diferença, né? Vai ser diferente. O mais importante de tudo isso é fazer o que funciona para a nossa família. Ah, a minha noite familiar precisa acontecer. Que dia e que horas que ela vai acontecer? No dia e na hora que funciona para minha família. Se para minha família funciona no domingo, vai funcionar no domingo. Se funciona no segunda-feira à noite, ó, que bom, que legal que seja na segunda-feira à noite, né? Ah, se os meus filhos precisam ter muitas atividades fora de casa, ok. Agora, se os meus filhos precisam mais tempo em casa, eles preferem estar aqui, também está tudo bem. E a gente vai fazendo esses pequenos ajustes para atender à necessidade da nossa família. Você ia falar, Ju? Desculpa, te cortei? Não? Ah, então tá bom. É Pensei. legal isso, eu tive um líder que falava assim: a gente não precisa inventar moda, é só fazer o arroz e o feijão bem temperadinho. Não Isso, precisa muito fazer nada bom. extraordinário. Se você fizer o que o Senhor está pedindo ali, o arroz e o feijão bem temperadinho, tá perfeito, pronto, é isso, né? É, A gente não precisa exagerar.
Não é Esse de uma fórmula é mágica, né? Ninguém perfeito. tem que Não é. descobrir, né? E com o passar do tempo, a gente está vendo que a gente tem as áreas que a gente precisa focar, né? Espiritual, físico, intelectual, social. Essas 4 áreas favorecem essas crianças, esses jovens e a nós adultos, né? Se nós fixarmos em ter, que seja as 4 metas, uma em cada lugarzinho ali, e seguir em frente, foi o que a gente já tratou aqui hoje. Progresso. A gente vai estar progredindo. O que a gente não pode é estacionar, né? Tem uma velha frase, quem estaciona, desce, diminui, né? Não tem esse de estacionar. Então, a gente precisa estar sempre progredindo, né? Pedir ajuda, consultar pessoas que a gente queira. Ah, o meu filho tem muita dificuldade. Procura alguém, né? Procura alguém que possa ajudar, que possa tratar melhor daquilo. Ou eu, como mãe, tenho dificuldade em alguma coisa, vou procurar ajuda para mim, para saber como é que eu lido com Uhum. essa situação, com essa dificuldade que meu filho tem, eu não aceito isso dessa forma, vou procurar ajuda para poder entender e dar para minha família o que eles realmente precisam, né? Tudo isso vai nos ajudar. Os nossos podcasts anteriores, a gente falou de vários assuntos super legais, né? Falamos como ensinar os nossos filhos a lidar com as diferenças, né? Foi uma coisa bem interessante, a gente viu várias coisas, como ser um líder melhor, a gente tratou aqui também, como desenvolver essa habilidade de liderança, ser líder tanto na igreja como no nosso lar e com a nossa família, né? Também como fazer o evangelho funcionar na nossa casa, né? Como é que a gente faz o evangelho lá presente, né? Será que eu tenho um ambiente na minha casa propício, né, a desenvolver o evangelho e fazer todas as coisas? Meus filhos sabem, né? Por exemplo, quando eu vou ao templo, meus filhos sabem quão feliz eu sou de ir ao templo, ou quando eu volto e falo, ai, nossa, estava tão cansativo, né? E eu reclamo daquilo. Todas essas pequenas coisas que vão nos ajudando a poder moldar aí a nossa família à maneira do Senhor, para deixar tudo bem bonitinho, né? E para fortalecer os nossos pequenos. Para a gente finalizar o nosso podcast hoje, queria só resumir um pouquinho as coisas que nós falamos, né? Coisas que foram bem interessantes. Primeiro, uma das coisas importantes que a gente deve lembrar, que é expressar o nosso amor pelas nossas crianças, né? Esses pequeninos que estão aos nossos cuidados, que fazem parte aí, talvez, do nosso convívio diário, talvez semanal, talvez de vez em quando só, mas se nós somos pais, os filhos são sempre crianças, né? Não importa quantos anos eles vão ter, mas nós precisamos expressar aí o nosso amor por eles, né? Ser um exemplo, né? A gente precisa mostrar para eles sobre como fazer as coisas fazendo. Como eu faço, como eu fiz. Olha, quando eu tive um problema assim, eu fiz assim, assim, assado. Vamos tentar? Se você tentar, a gente talvez consiga resolver, né? Quer tentar? Ah, não quero. Tá tudo bem, então, se você não quer. Mas se você quiser, eu vou estar aqui e posso te ajudar, né? Ser um bom exemplo. Buscar revelação. ens- não somente para nós, mas tentar ensinar os nossos filhos a reconhecer quando aquilo é uma revelação, ensiná-los a orar, a ouvir a resposta do Senhor, né? Esperar, ter calma, né? Vamos buscar, ó, vamos prestar atenção lá na sacramental, que talvez seja lá que está a resposta, ou talvez na sua aula da primária. Presta atenção nas coisas que talvez o Senhor vai arrumar um jeitinho de responder as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Tudo isso realmente vai ajudar. Ensinar habilidades para a vida. Olha que interessante que a gente falou aqui, e é super importante. Eu até estava vendo, essa semana saiu um vídeo novo. A partir de 2025, as aulas do seminário vão mudar, vão ter muitas mudanças, né, nas aulas do seminário. E uma das coisas é que vão ter de 1 a 2 vezes por semana aulas para ensinar os jovens habilidades para a vida. A igreja está super preocupada com a saúde mental
dos jovens, o número crescente de jovens que procuraram ajuda, alguns que estão passando por momentos que têm que tomar medicação e todas essas coisas, o número cresceu muito entre os membros da igreja, e a igreja está bastante preocupada. Então, eles querem que os professores, eles falam até no vídeo, ele falou: ninguém precisa ser especialista em assunto nenhum, não é isso. Os professores não vão precisar agora se graduar em psicologia, nada disso, mas vão precisar, talvez, um pouquinho de treinamento para poder desenvolver temas como autoestima, depressão, o que fazer diante de problemas, coisas realmente que são habilidades para a vida, né? Hoje a gente vê crianças muito jovens com depressão. Crianças, né? 5, 7, 8 anos de idade, que já passam por esses problemas. Então, a gente precisa trabalhar com essas habilidades para a vida. Celebrar o crescimento, parte gostosa. Cresceu, conseguiu, alcançou, celebra mesmo, né? Tem que curtir, tem que aproveitar, tem que comemorar, tem que fazer o esforço realmente valer a pena. E elogios. Eu tinha um bispo que ele sempre falava: todo mundo precisa de elogio. Elogio faz bem. Elogios reais, verdadeiros, sinceros, né? Você viu alguém bonito? Fala: nossa, como você tá bonita hoje. Ai, que vestido legal que você tá usando. Fala para a criança: nossa, gostei do seu discurso. Ai, obrigada, viu, por ter compartilhado isso com a gente. Falar e elogiar as pessoas, isso é realmente importante, né? Às vezes a gente esquece, né? A gente passa batido, né? Mas a gente pode aprender muito com isso. Então, eu queria que vocês fizessem suas considerações aí, falassem um pouquinho para a gente poder encerrar o nosso podcast de hoje, começando pela Débora, que está muito calada hoje, Déborazinha. Mas isso é meu normal, gente. Eu sou quieta mesmo. Não, mas eu tenho aprendido muito, né, com os podcasts, porque, como eu falei no primeiro, eu não sou mãe ainda. Eu tive muito tempo como líder da primária, né, eu ajudei meus irmãos, porque eu sou a mais velha, e agora eu tenho uma sobrinha pequena. Então, o meu convívio com eles é o que me dá experiência com a primária, com os programas. Mas eu tenho aprendido muito, em especial agora, participando dos podcasts também, porque me faz estudar para me preparar para saber o que está acontecendo, né? Então, ajudar outras pessoas com isso. E é uma oportunidade muito especial mesmo, fazer parte desse evangelho e ver os problemas que o Pai Celestial vem trazendo para nós nesses dias, para as nossas necessidades atuais, porque cada um de nós é um filho dele especial que ele conhece e sabe o que nós precisamos. Então, essa tem sido uma forma de me ajudar a crescer também e me preparar para as próximas fases da minha vida. Eu não sei quando começarão, mas espero que seja logo. Então, eu estou muito feliz de ter participado do podcast hoje, das coisas que eu aprendi, em especial a respeito dessa rede de apoio que nós temos com outros membros, com amigos, familiares, das crianças, para ajudá-las e nos ajudar também a respeito de metas. E, em especial, como fazer essas metas, né? Porque mesmo sendo adulta, já tendo feito muitas metas na vida, às vezes a gente esquece, né? De que é um passo de cada vez. Não é eu escrevo a minha meta no caderno hoje, colo na geladeira e amanhã ela está pronta, né? Eu tenho que viver todo o processo até que ela aconteça. E pode ser que ela não dê certo, mesmo eu fazendo todo o processo. Então, eu preciso aprender a lidar com isso para ajudar outras pessoas quando elas passarem por isso também. Então, é só isso que eu queria dizer, de que realmente é muito bom, consegui aprender muito com cada um de vocês e espero continuar aprendendo juntas. Vamos lá, Débora, é nóis. Cris, querida. Gente, a Débora ela é quietinha, mas quando ela fala também, né? Minha filha, ela tá ali, ó, só digitando tudo, ó. Rapidinho. Maravilhosa! Maravilhosa. Eu adorei ter participado e esse tema muito eu adoro, porque eu me sinto meio polêmica, porque eu falo algumas coisas, as pessoas, não é assim, isso dá muito trabalho, eu fico pensando, não é possível que eu sou a única que penso dessa forma. Mas com vocês eu percebi que eu não estou sozinha, e isso é maravilhoso, né? Perceber que é isso, a igreja é viva. Eu estudo autoconhecimento desde 2018, eu tenho conseguido perceber, relacionar tudo que eu tenho aprendido com a ciência, eu consigo relacionar com as escrituras. O Senhor mostra isso desde que o mundo é mundo, só que a gente não conseguia interpretar da maneira correta.
Então, hoje eu me sinto muito bem, eu me sinto melhor, eu sei que eu sou uma mãe melhor. Eu sei que eu posso melhorar a cada dia, que eu posso aprender com os meus filhos. Não é um problema para mim dizer que eu aprendi algo com os meus filhos. E conforme eles vão crescendo, eu também vou amadurecendo e crescendo como mãe, porque é a primeira vez que eu tenho uma filha de 16 anos que passa por 1001 problemas e eu fico pensando, nossa, como é que é ser mãe de adolescente, né? Então, eu vou aprendendo junto com ela e a gente vai passando tudo junto. Aí tem o que tem 11, que acabou de receber o sacerdócio, que ele completa 12 agora em fevereiro, Que e legal. aí ele é pré-adolescente, então a irmã vai sair, ele também quero ir, mas ele não pode porque ele é pequeno. Então, é um aprendizado para mim também, saber lidar com essas diferenças, né? E tem sido maravilhoso. E esse programa tem ajudado muito, porque eu posso pegar o mesmo programa e agir de acordo com o que cada filho precisa. O programa me dá essa liberdade de do meu caçula fazer a meta dele, de encostar no calango, enquanto o outro a meta é ser jogador de polo, enquanto a mais velha quer fazer os melhores bailes da estaca. Então, são coisas completamente diferentes dentro do mesmo programa e que a gente, numa reunião familiar, pode sentar, conversar, debater e um apoiar o outro. E isso é muito maravilhoso. Eu amo esse evangelho e eu sou muito grata pelas revelações atuais, que têm nos abençoado grandemente a sermos pais melhores, líderes melhores e a nos prepararmos para lidar com essa geração, porque eles são anos-luz, né, à frente. Então, a gente precisa pegar carona no rabinho do foguete e ir junto. Então, a Exatamente. gente precisa estar preparado para isso. É Muito isso obrigada pelo mesmo. convite, eu amei. De nada, minha querida. Juju? Também agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, Débora, Cris, Adri. E é isso, gente, é para ser simples. O simples funciona, né? Fazer algo que seja algo leve, ensinando nossos filhos através do nosso exemplo e auxiliando eles, e com certeza tem como ser leve. E lembrando, né? Nós estamos aqui para termos a alegria. Então, é alegria na jornada, não só lá quando a gente conquistar a meta, mas o segredo está desfrutar o dia a dia, como a gente já falou antes, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um pouquinho, 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 a gente chega, a gente alcança, realiza nossos sonhos, nossas metas, nossos filhos veem, percebem, também fazem. Então, que a gente possa, como pais, viver esse programa, né? Ensinar nossos filhos, primeiro nós fazendo com nós mesmos e ensinando eles, auxiliando eles, para que a gente possa entregar, né? Filhos que vão ser adultos, né, mais saudáveis para a nossa sociedade. Com certeza, a gente vai poder auxiliar muito, eles vão poder auxiliar muito esse mundo nos dias de hoje. Muito Obrigada a bom, todas. meninas. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Toda semana sai um podcast novo, gente. Esse tema de hoje deve estar disponível, talvez amanhã já está disponível no YouTube. Eu mando o link para vocês, para que vocês possam assistir. E para quem nos acompanha aqui, até semana que vem, a gente volta com mais um podcast no nosso Educar, tá bom? Obrigada, meninas. Beijo.